Cantor famoso entre as décadas de 1970 e 1980, Lindomar Castilho já tinha alguns sucessos memoráveis, como a música Você é Doida Demais, que voltou a ficar conhecida anos depois, quando foi escolhida para a abertura da série Os Normais, da TV Globo. Mas não foi como autor de boleros e trilhas musicais que Lindomar entrou para a história. Em 30 de março de 1981, o cantor saiu das revistas de fofoca e pulou para os jornais policiais ao assassinar sua ex-esposa, a também cantora Eliane de Gramont, que tinha apenas 25 anos quando perdeu a vida. Já separada de um casamento que durou pouco mais de um ano, em que Eliane foi obrigada a abandonar a carreira artística para cuidar da casa e da filha que teve com Lindomar, o crime causado por ciúmes e posse era mais um na época em que o marido se achava dono de sua esposa. Vindo na esteira de outro crime de casal célebre, o de Ângela Diniz, que foi morta pelo ex-companheiro, o famoso Doc Street, pairava na sociedade daquela época uma certa normalidade nas mortes de mulheres por homens que alegavam a legítima defesa da honra. De um pedido de separação feito pela esposa, até mesmo uma simples suspeita de adultério, qualquer motivo era plausível para o marido dar fim à vida da mulher. Afinal, a esposa, a mulher, tinha que zelar pelo nome do esposo. Com Ângela Diniz e com a morte de Eliane de Gramont, chegou uma primavera feminista importante para as mulheres darem um basta em mortes e crimes fúteis. Até hoje, esse movimento feminista perdura e precisa relembrar que a mulher não é propriedade do homem. Em 1984, Lindomar Castilho foi condenado a 12 anos de prisão, cumpriu apenas 6 e desde 1996 é um homem livre. Olá, boa noite, eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Beto Ribeiro, somos os diretores do canal Operação Policial. Na noite de hoje temos conosco os nossos grandes amigos e especialistas, doutora Rosângela Monteiro, professor Tiago Pavinato, e vamos tratar de um caso bastante interessante, o caso Lindomar Castilho. Lindomar matou a sua ex-esposa, Eliane de Gramont, com 5 tiros. Mas eu vou já passar a bola para a doutora Rosângela Monteiro, que vai nos explicar um pouco que caso é esse. Então, Carla, hoje está muito claro para nós, né, que é mais um caso de violência doméstica, né? Só que isso aconteceu na década de 80, não se tinha nem ainda conceituado. Eu me lembro perfeitamente quando isso aconteceu. Então, eles viveram um relacionamento curto, se conheceram, ela era cantora e ele também se conheceram nos corredores de uma gravadora, RCA, em 77, no final da década de 70. Aí rapidamente se envolveram, ela já engravidou, contanto que eles oficializaram, né, a relação, ela já estava com 6 meses de gravidez. E aí no convívio é que a coisa aparece, né? Então além dele beber demais, era um alcoólatra, né? Esse lado, né, mais violento, agressivo, começou a aparecer nessa relação, né? E aí ela não viu mais possibilidade de continuar com ele, né? Isso lá no início dos anos 80. Porque até mesmo antes deles se casarem, ele já pede para ela abandonar, né, a carreira profissional dela. Exatamente. Isso é interessantíssimo. Eu vejo muitos casos, eu fico pensando a respeito desse comportamento do homem. Ele conhece uma mulher que é apresentadora de TV, que é modelo, que é cantora. Quer dizer, esse foi um dos componentes de atração. O indivíduo, né, como no caso da Hebe Camargo, por exemplo. Hoje mesmo eu estava comentando isso. Pela similaridade. O indivíduo que se casou com ela, ele se casou porque ela era Hebe Camargo. Sim. E aí, ao firmar o compromisso, qual é a primeira coisa que ele pede? Não, você tem que sair, eu não quero mais você trabalhando. Foi exatamente o que aconteceu com a Eliane, que ela estava até com o início legal da carreira dela de cantora,
né, de MPB, cantava super bem e tal, me lembro perfeitamente disso. A primeira coisa que esse indivíduo faz é, olha, você não canta mais, eu não quero que você se apresente, você vai ser, né, uma dona de casa, do lar e etc. E o detalhe mais cruel, eles se casam com separação total de bens e pede para largar a carreira. E pede para largar a carreira. Quer dizer, Crueldade mesmo. um dos fatores que o atraiu, né, de atração mesmo, é o que ele refuta. Quer dizer, no início ela até aceita essa situação, até pensando que, né, provavelmente seria uma relação muito boa, tal, afetiva, carinhosa, etc. E ele não se mostrou assim. Né? Então, não obstante ela ter largado uma carreira promissora para ficar ao lado dele como esposa, né, naquele molde que se tinha de dólar, né, não estou menosprezando isso, tá? Porque é o que a gente fala, a mulher, o lugar dela é onde ela quiser. Se até entre o casal eles acharem importante que a mulher, de repente, assuma essa responsabilidade de ficar em casa, de cuidar dos filhos, ou dar um suporte, tem que ser uma escolha dela, tá? Eu não excluo isso, né? Porque a pessoa, ela pode estar... Eu conheço casais que eles se ajustam muito bem nessa situação, porque agora também parece que você não pode ser, de repente, uma pessoa que fica em casa. Não, a mulher tem a obrigação de ser super... Né, a profissional do ano, ela tem que ter uma independência total. Mas tem casais que funcionam muito bem assim, e a mulher está bem nessa situação. A questão toda, eu acho que gira em torno da sua escolha, da sua escolha. E não Exato. Quando você é empurrado a escolher determinada coisa, porque é bom para o outro, não é bom para você. Para então, ela, exato. Se for bom para você, você achar que isso é interessante, é a sua escolha. É a sua escolha. Tá? E o que aconteceu? É o que todos nós já sabemos. Durante a relação, agressividade, violência, né? E isso ficou muito claro, contanto que logo depois esse casamento durou praticamente 1 ano. Ela já se separa, ela consegue sair desta relação. Mas o que acontece? Ele não aceitou. Então ela sai da relação e ela já procura, evidentemente, voltar à carreira dela. E ela já estava conseguindo. Né? Contanto que ela estava se apresentando numa casa noturna em São Paulo, à época, né, Belle Époque. Ali na Bela Vista. Na Bela Vista, exato. Ela estava lá, acompanhada do Carlos Randall, que, né, era o responsável ali pelo acompanhamento no violão, e o Lindomar não pensou 2 vezes, né? Ela estava se apresentando. Ele entra armado e já começa a disparar, né, uma arma de fogo. Ela não conseguiu se safar, foi atingida mortalmente, chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. Ela tinha, né, um bebê de 1 ano e 8 meses, né, a filha. O Carlos acabou sendo ferido e mesmo ferido, ele partiu para cima do Lindomar, conseguiu desarmá-lo, e aí o proprietário lá do estabelecimento também foi para cima, conseguiram amarrá-lo, quer dizer, foi um flagrante, né, mais flagrante do que esse, não pode ser. Uhum. E aí que a gente fica um pouco decepcionado, né? Porque lá em 1984, né, quando ocorreu o julgamento, ainda estavam utilizando os defensores, né, aquela tal da legítima defesa da honra, né, que é uma coisa absurda. E interessante que um pouco antes, no final da década de 70, teve um caso de muita repercussão também, que foi do Dock Street, que ele acabou matando também a tiros a Pantera de Minas. E no primeiro julgamento foi exatamente isso que foi, né, utilizado, defesa da honra. E ele saiu livre, só que um grupo de mulheres, né, porque as mulheres é que estavam atentas a isso, fizeram o maior barulho, foram em cima, tal, contanto que o pessoal recuou, teve um segundo julgamento, aí ele foi condenado. No caso dele, também a mesma coisa, estavam alegando isso, mulheres se mobilizaram naquela época, pedindo por justiça, e que não tinha cabimento isso, justificar um crime desses, né, por legítima defesa da honra. Ele foi julgado, na verdade ele pegou 12 anos, sendo que desses 12 anos, 6 ele cumpriu em semiaberto. Está vivo até hoje. Pasme, legítima defesa da honra, eu não sei se esse era o assunto. É isso que eu vou te perguntar. Exato. Mas, então, para a gente aqui explicar, né, para as pessoas entenderem, a gente tem um gráficozinho para mostrar quem é, né, o Lindomar, a Eliane de Gramont, eles foram casados ali, né? Aí
acontece a separação, a Eliane, né, tem um novo relacionamento, ou pelo menos é o que dizem ali à época, só que o Carlos Randall vem ser primo do Lindomar Castilho. O crime acontece aí na região da Bela Vista, em São Paulo, né, aqui no mapa do Brasil, ali está São Paulo, a região da Bela Vista aqui, que é uma região central da capital paulista. Agora, eu vou perguntar uma coisa aqui para o professor Pavinato, que é em legítima defesa da honra. Isso aí me dá um pouco de arrepios, mas eu quero entender. Eles estavam separados. Como é que ele alega legítima defesa da honra? Da honra por quê? Porque o Carlos Randall era primo dele, é isso? Ele teria sua honra manchada? Carla, agora, pasme antes da explicação. A legítima defesa da honra só foi definitivamente proibida no Brasil este ano de 2021. Absurdo. Fevereiro de 2021. Até fevereiro de 2021, homens se safavam de feminicídio por legítima defesa da honra. É um absurdo. Acredita? Pois é. Não, Isso não é acontece chocante. nos grandes centros, mas em lugares mais remotos, mais tradicionais, ainda a legítima defesa da honra diminuía muitas penas de assassinos de mulheres quando não os livrava da pena. Mas o que vem a ser a legítima defesa da honra? Isso nunca existiu na nossa legislação. Fique claro. Nunca houve uma excludente de licitude. O que é a legítima defesa? É excludente de licitude. Eu cometer um crime é sempre um crime. Eu matar alguém é sempre matar alguém. Mas, quando eu faço isso em legítima defesa, isso continua sendo matar alguém, mas deixa de ser um ilícito. Deixando de ser ilícito, a pessoa ela não pode ser penalizada. O que é a legítima defesa desde que o Código Penal brasileiro entrou em vigor em 1940? Então a legítima defesa de hoje é a mesma legítima defesa de 84, que é a mesma de 1940. Que é você reagir a uma agressão. Se alguém vai te matar, você tem a faculdade, porque você pode optar por não reagir. Você tem a faculdade de matar antes a pessoa que te ameaça. Mas essa reação contra a agressão, ela tem que ser proporcional à ameaça que se sofre naquele momento. Então o que acontece? Alguém vai me ameaçar com um revólver, eu posso, com um revólver, tirar a vida dessa pessoa. Se uma pessoa ameaça me espancar e ela está com um punho levantado, eu não posso atirar com um revólver nessa pessoa, porque isso não é legítima defesa, é desproporcional. Esse é o primeiro aspecto. O que acontece? Um estratagema que ao longo do tempo foi tomando corpo no Brasil foi durante o júri, porque todo homicídio com intenção de matar ou a tentativa de homicídio, né, algo intencional, é levado ao júri. O júri é composto de pessoas do povo. As pessoas do povo não conhecem a letra da lei, não conhecem jurisprudência. Uhum. E no momento final do júri, quando os advogados fazem perguntas e fazem considerações para serem levadas no momento em que cada jurado vai dar o seu voto, eles faziam uma mistura de conceitos penais, que é a legítima defesa. Olha, a lei brasileira, ela permite, ela diz que é uma legítima defesa, portanto não é um crime o ato de se defender de uma agressão contra um bem jurídico. Pode ser a integridade física, pode ser a vida e pode ser a honra, porque existem crimes contra a honra. Então, eles jogam essa questão da defesa da agressão contra o bem jurídico
Dizem que a honra é um bem jurídico e, portanto, fazem esse casamento desprezando a questão da proporcionalidade. Se alguém está ferindo a minha honra, eu não posso pegar um revólver e matar a pessoa. Porque é completamente desproporcional. Foge do conceito. Então, esse embaralhamento durante o tribunal do júri safou muitos assassinos de mulheres. Até porque a mulher era propriedade do homem, até porque 62, a mulher casada era relativamente incapaz, ela era posse do pai, depois era posse do marido. Então isso fica na cabeça. A mulher era quase que uma coisa durante toda a história. Em 88 somente a gente tem uma Constituição que coloca a mulher ao lado do homem. Mas então isso, em 84 a gente tem essa cultura forte. Mas isso só valia para o homem. A legítima defesa da honra, a mulher não podia alegar legítima defesa da honra. Ou podia? Não, do homem. Não, olha que poder podia, mas não há caso. Mas olha o que eles alegavam. Em que aspecto da honra ele estava sendo atingido? Porque ela não estava cumprindo com os deveres de mulher, que era cuidar da casa, cuidar dele, do filho, entendeu? Ela o estava traindo, apesar de já estar separada. Então é isso que eles insistiam, para justificar que ela já traía com o primo durante o casamento. Então que ela já, exatamente, eu acho que até as brigas deveriam ocorrer em função disso, e ela já estava, né? Mas nada justifica. Claro. Pela lei nada justifica. Mas no tribunal do júri, como quem dá o veredicto, é o povo. Um advogado hábil coloca questões e argumentos que levam pessoas com uma mentalidade machista a votarem a favor do assassino. E veja, 84, ainda não tinha a Constituição de 88. Então, a mulher ela já estava naquele caldo cultural, histórico. Mesmo depois da Constituição de 88, muito tempo se passou até que caíssem conceitos como de mulher honesta, até que caíssem tantos outros preconceitos. Outra coisa, eles estavam divorciados. A lei do divórcio era recentíssima. Antes existia o desquite. A mulher desquitada não podia se casar de novo. O desquite era só a separação, mas a pessoa não estava livre para se casar novamente. E para ser mulher honesta, precisava ser casada. Uma mulher é um absurdo. Desquitada num relacionamento era considerada uma mulher desonesta. Então esse sentimento de propriedade pode levar um homem, naquele contexto, a pensar, eu vou defender a minha honra e vou matar. Ela não é mais minha mulher. Sim, eu estou divorciado dela, mas eu não admito. Ela está ferindo a minha honra. E vou e dar-lhe 5 tiros. Mas nunca existiu no direito a legítima defesa da honra. Se houvesse, seria um xingamento. Alguém me xinga, eu te xingo de volta. Isso seria proporcional. E isso continuou no Brasil até fevereiro de 2021, quando uma decisão do ministro Dias Toffoli fez com que todos os tribunais não admitissem quesitos e argumentos que confundissem a figura da legítima defesa com o bem jurídico da honra. Até que, enfim, né? Antes tarde do que nunca, porque é um absurdo isso, né? São os absurdos jurídicos que a gente vive e que... O que acontece? Até vou voltar aqui para a doutora Rosângela. Uma pessoa, né? Vamos pegar o caso aqui do Lindomar, que a gente está tratando, né? Que é um homem, né? Que, enfim, que já vinha nessa escalada agressiva, possessiva, né? Praticamente vendo a sua ex-esposa como coisa, né? Que é aquela coisa de coisificação. É minha, é meu bem, eu tenho que ficar, tenho que fazer. Ela não pode ir embora, eu quero. E se ela vai embora, ela é doida demais. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tem essas brechas, esses mal-entendidos, quando ele faz isso, ele acha que ele não está fazendo nada demais, porque ele está
Ela é minha, Exato. ela é o meu objeto, ela vai ser meu, que nem aquela bola, né? A bola é minha, se você não vai jogar do jeito que eu quero, eu vou segurar a bola e não tem mais jogo para ninguém. Exato. É bem por aí. Então, quando a gente entra nessa análise da violência doméstica, porque, olha, isso ainda acontece, tá? Todos esses casos que nós temos aqui de violência doméstica está calcado em cima disso. Do mesmo tipo de entendimento do Lindomar Castilho, de 1980. A verdade é essa. Juridicamente, num júri, tá, depois dessa decisão, pode estar ok. Olha, não dá para usar esse tipo de recurso, porque o julgamento é um grande teatro, eu já comentei isso. Eu acho que todo indivíduo deveria assistir um julgamento. Não importa em que área que você está formado ou não. É interessantíssimo. E existem julgamentos públicos, né, onde a gente tem duas figuras, o promotor e o defensor. E ali, tanto o promotor quanto o defensor, ele vai usar de qualquer recurso. Qualquer aspectos objetivos, aspectos subjetivos, e aquele que argumentar melhor ganha o júri. Por isso que se utilizam todos esses meandros, né? Essas coisas todas. Se a gente for analisar agora a violência doméstica e conversar com o indivíduo que é violento e que chega às vias de fato, é o mesmo discurso do indivíduo de 1980, 79, 60, continua a mesma coisa. Por quê? Isso ainda está arraigado na nossa cultura. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Tá? Da onde vem esse tipo de comportamento? Vem dos nossos costumes. A moral é isso, esse conjunto de costumes bons e maus. Porque a nossa moral é formada por isso. Aí a gente pode falar até em comportamento ético, que já é uma coisa diferente. A ética, ela se ocupa dos costumes bons. Mas a moral, né, nós temos aí costumes bons, maus, que nós vamos, né, introjetando ao longo da vida, desde que a gente nasce. Que tudo é passado. E ainda nós temos esse ranço. A coisa já melhorou muito, mas ainda nós temos essa cultura sexista que pega e diz assim, a mulher, tá, o trabalho dela é professora, ela tem que se vestir de determinada maneira, mas isso não é comportamento de mulher. Um decote, não pode. Exato, porque se estabeleceu isso culturalmente. Entendeu? Mas uma mulher, 2 horas da manhã, bebendo no bar, isso não é legal. Doida Por demais. isso que a gente escuta, ela pediu. O que ela estava fazendo? Mulheres falando isso. Veja que interessante, porque isso não atinge só o homem. Sim, As sim. mulheres São também machistas. reproduzem, né? E eu ainda vou colocar, é pior ainda quando esse tipo de cultura, de costume, vem de uma mulher que passa para os seus filhos, para a menina e para o menino. Então a gente tem o sexismo que divide. Homens têm que se comportar assim, vestir assim e tais profissões. As mulheres têm que se comportar assim, se vestir assim e tal. Vem do machismo, que é o homem valorizar só o que provém do homem, só o comportamento dele, porque ele é mais inteligente, porque ele é mais sagaz, porque ele tem mais capacidade. Isso é o machismo. E aí entra até a misoginia, que já é algo mais complexo, porque vem da formação da personalidade e tal. É o indivíduo que refuta, ele tem ojeriza, ele tem nojo, né, do que se relaciona ao feminino. Então a gente tem esses 3 aspectos para lidar. E nós temos mulheres misóginas também, que ela não aceita nem a própria condição dela de mulher. Ela tem vergonha da sua genitália, do fato de ser mulher, não se toca. Ela passa isso para quem? Para a filha. E passa isso para o filho. Quer dizer, o papel da mulher também é super importante nisso. Carla, a gente parece que bate só nos homens. Não é.
Não, Porque é quem um está criando conjunto, é um conjunto. sim. Porque quem cria também o homem que é misógino, machista, sexista, É a mulher. ou a mulher, É a mãe. é a mãe, gente. Mu- A maior influência ainda é da Sim, mãe. porque mãe. acaba que os filhos, eles ficam muito mais tempo sobre os cuidados Exato. maternos do que com os cuidados paternos. Exato. Então, aquele contato que é tão importante, e você tem toda a razão, a gente tem aí um grande número de mulheres que são machistas, que são misóginas, que são sexistas também. Então, Exato. a gente precisa mudar esse comportamento. A gente está falando da mulher, mas podia ser, né? Tem um monte também de gays que são homofóbicos. Sim, Isso também. é uma característica do ser humano. Do ser humano. Não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com identidade de gênero, Não. nem classe social, nem cor de pele. A gente. estupidez não desculpa ninguém. Isso. A estupidez não desculpa ninguém. Então, nós precisamos falar disso o tempo todo, tá? Precisamos, homens e mulheres, os homens também, precisa aí de políticas socioeducativas, porque isso é educação. Já tem que partir lá, a escola tem que discutir isso, sim, tem que passar isso, aprender a se respeitar, aprender a respeitar o outro. É na escola que ocorre a socialização, né? E leis eficientes, claro, porque tem que entrar esse aspecto punitivo. O homem precisa realmente sentir que, olha, você vai fazer isso, você vai ser punido exemplarmente, que é um outro aspecto que nós temos aqui, que é essa sensação de impunidade. Porque o indivíduo entra num estabelecimento, a mulher está cantando ali, não importa se ela tem um relacionamento, já não é nem mais mulher dele, ele vai e descarrega uma arma de fogo em cima dela. Pegam ele Sem no dó nem flagrante, piedade. sem dó, flagrante. E ele é condenado a 12 anos, gente, sendo que 6 ele já está em regime semiaberto. E agora está aí. Para ela, acabou. O que ela queria? Cantar. Cantar. Ela queria cantar, que é o que ela sabia fazer. Cuidar da filha. A filha ficou sem a mãe e sem o pai. Sim, porque olha a história, né? E por que esse caso é tão importante, né? A gente está falando de um caso que é da década de 80, mas esse crime, ele se perpetua. E ele, né? A gente está aqui em 2021 Ainda. e a quantidade de violência doméstica, desse tipo de crime passional, que, né, que dizem está impulsionado pelo amor, eu não sei que amor é esse. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Pavinato, que ele levantou um dado bem interessante no começo, que eles se casaram com separação total de bens. Sim. Olha só, esse homem pede para ela anular a carreira profissional dela. Exato. Casa com ela com separação total de bens. Quer dizer, já tem um dado aí estranho. Mas tem uma coisa bem interessante que eu queria que você comentasse também. Ela pediu Ela que pediu? a separação total de bens porque ela queria provar para a família que ela não estava interessada Sada. nos bens do Lindomar, mas Sim. no Lindomar. Mas que fosse. Ela pediu a separação total de bens, mas ele Que de lindo aceitou. também não tinha nada. É. Né? Ele aceitou a separação total de bens, né? Que é uma coisa conjunta. Você pode pedir, o outro fala, não, Ele vamos... poderia não aceitar, afinal ele era o homem da relação. Então, Exato. vamos fazer o seguinte, a comunhão parcial de bens, né? Daqui para frente, né? O que construirmos juntos é nosso. Exato. Depois da lei do divórcio, que foi em 77. Então já estava Exatamente. vigindo isso. Aí, o que é muito interessante, que há pouco tempo foi aprovado agora um cadastro único de violência doméstica agora no Brasil, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo essa questão. O que essa mulher não estava vendo aqui desde o começo? Porque é importante se proteger. Tá ótimo, você não quer o dinheiro dele, você não está casando com ele pelo dinheiro, mas você não pode abrir mão da sua vida. Porque o que vai ser da sua vida? Não é isso? Fazer a arqueologia da história é sempre interessante, porque nós temos que olhar os contextos, as realidades, as possibilidades que existem para cada tipo de mulher. Por exemplo, hoje, uma mulher não precisa ser uma cantora. Uma mulher que queira somente ser professora, ela tem vocação para ser professora. E o que seria de mim sem as minhas professoras do primário? Todas mulheres. Ela casa, o marido a castra, ela tem a possibilidade de continuar a vida dela sendo professora. Mas nós temos ainda muitas mulheres que casam
para que o marido sustente os custos da vida dentro da casa e para que ela cuide dos filhos, porque ela tem vocação para ser mãe. Porque o inconsciente coletivo, a cultura, ela não se rompe de uma hora para outra. Nós temos gerações e gerações de mulheres que nasceram para ser mães. Então nós ainda temos muitas mulheres vocacionadas para a maternidade. Essas mulheres, a situação, o leque de possibilidades que ela tem contra o marido é mais complicada. Porque ela tem mais problemas com o fato de que a mulher tem tanto valor quanto o homem na relação. Então nós temos vários tipos de mulher. Neste caso de 84, do Lindomar Castilho, nós temos uma artista. E uma artista numa época em que uma mulher no showbiz não era tão bem vista. A gente sai de um rescaldo em que a mulher artista era confundida com prostituta. Não, absurdo. Então nós já temos um homem que sabia com quem ele estava casando. Que aceitou, não sei se porque era mesquinho demais, ganancioso demais, sovina demais, aceitou fazer um casamento com a separação total de bens. E ainda queria que ela abandonasse a profissão para ficar absolutamente submissa a ele. Ou seja, ele cortaria dela toda a fonte de renda que ela tinha, toda a capacidade de continuar uma carreira depois, e totalmente dependente dele. E, aliás, esse é o sonho de muitos homens ainda hoje, ter uma mulher que eles possam sustentar. Conheço muita gente da minha idade, inclusive, pessoas que se casam e entram em acordo, não são violentos, mas fazem acordo porque a mulher quer exercer a maternidade e ele quer exercer o papel tradicional que ele viu o pai exercer, que ele viu o avô exercer. Ele quer copiar, né? A mesma... Exato. Então isso muda o cenário, né, para esses diversos tipos de mulheres. Mas naquela época não, a mulher não tinha para onde correr. Uma cantora era uma exceção. Quantas mulheres eram cantoras? Quantas mulheres exerciam uma profissão tão bem remunerada quanto a do marido? Sim. O divórcio acabou de surgir. As pessoas ainda tinham aquele preconceito, né? As mães falam, não, anda com ele, a mãe dele é desquitada. Quantas vezes eu já não vi isso? Era praticamente que se ela tivesse lepra, né? Então você era ostracizado socialmente. Mesmo que houvesse uma lei, como a Lei Maria da Penha naquela época, ela jamais seria utilizada pela mulher. Se hoje muitas mulheres não a utilizam, primeiro por medo de retaliação do marido, segundo, por medo de serem ostracizadas, serem colocadas de escanteio na sociedade. Imagine aquela época. Então, só um adendo. A mulher desquitada, naquela época, era sinônimo de mulher disponível. Entendeu? Então, as famílias, os amigos... Não, agora ela ficou assim, eu não vou querer essa mulher próximo porque ela está disponível. Ei, meu marido... E esse a gente ouvia muito o divórcio isso. herdou esse ranço. Que é disponível, então poderia, né, inclusive, não, flertar é uma ameaça, flertar com meu marido, por exemplo. Então, essa mulher era alijada. Aqueles que eram amigos continuavam amigos dos homens e afastavam as mulheres. Porque como que eu vou ter uma mulher desquitada próxima daqui? Porque ela e se ela precisa de uma profissão, ela vai continuar sendo professor? As mães vão levar os filhos de uma escola, de uma mulher desquitada da aula? Que ela pode seduzir o meu marido? Sim. Então. Ela pode destruir a minha família. Então, que loucura, tudo, né? todo o mal do preconceito recaiu sobre a mulher durante toda a história da civilização. Não há registro de igualdade, não há registro de respeito à condição de mulher até o apagar das luzes do século XX. Mas muito raro. Você sabe, eu vou contar uma questão até pessoal, minha. O meu pai, quando se casa com a minha mãe, ele tinha esse pensamento extremamente machista. Não, agora estamos casados, abandone tudo, né?
para cuidar da família, né? Imagina um mato-grossense, né? Aqui em São Paulo, essa era a grande cabeça dele, era cuidar da família e do lar. Só que quando você vai casar com uma pessoa, você nunca pensa que pode dar tudo errado. Aquele casamento não ir muito bem. E o que acontece? Imagina uma mulher que você, né, fala assim, olha, abre mão de tudo para cuidar da casa e da família e no meio do caminho aquilo não dá certo. Mas isso aconteceu na minha família. Né? Então, meu pai se separa da minha mãe. E aí, olha que problemaço, porque ela tinha largado, né, a sua profissão. E ele fala, um dos maiores arrependimentos da vida dele foi ter feito ela abrir mão da vida profissional dela. Porque o que acontece? Olha só, aí é o seguinte, um casamento que já não ia bem, que eles, né, decidiram se separar e foi uma coisa, né, consensual, mas ele tinha um problema, ele tinha uma obrigação com aquela ex-mulher dele, que ele falou, olha, abandona tudo para cuidar da família. Ele que criou um pavor tão grande, e ele só teve filhas mulheres, que ele falou, olha, vocês nunca vão depender e é por isso que de existe nenhum a figura jurídica da parceiro, pensão. se quisesse ter uma é por isso parceira, que né? existe a pensão. E assim, e fomos criadas para sermos fortes, sabe? Porque ele falou, olha o monstro que eu criei, né? E ele criou, e aquilo voltou para ele. Não existia violência doméstica, não existia nada disso. Era um casamento que realmente eles não tinha mais a química. Na e cada casa um foi do meu avô e da minha avó existia violência doméstica quando meu avô bebia. Ele chegava bêbado, a minha avó descia um cacete no meu avô. Minha avó também era assim. Uma semana sem Minha beber. avó era assim também. Eu tenho um exemplo, uma Mulher forte. Exatamente, uma italiana chegou aqui, né, no Brasil. Mas olha que interessante, eu estou contando isso por quê? Porque eu passei por isso. E aí o meu pai, ele muda completamente, ele fala, olha, eu só tenho filhas mulheres, olha o que eu estou fazendo, eu estou fazendo tudo errado. Exato. Eu Mas fiz tudo errado. Isso foi muito bom. E ele vem e pede desculpas, né? E ele foi uma pessoa honrosa, ele ajudou a minha mãe e tudo mais, enfim. Ele não abandonou, mas ele criou um problema para a vida dele. Claro. Diferente aqui do caso do Lindomar, que ele queria aquela coisa da posse, né? Ele não soltava, ele queria ele para ela, não é isso? Não aceita. E se eu não tenho, não tem para mais ninguém. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E tem um outro problema também, da violenta emoção. Ah, sim, que eles alegam também. Esse é um outro problema no direito penal brasileiro. Porque a violenta emoção, ela diminui a pena. A pena. E a violenta emoção, ela é muito confundida. Como é que eu vou dizer, por exemplo, no caso do Lindomar Castilho? Ele procurou a mulher com um revólver na mão e alegar violenta emoção. Exato. A violenta emoção é algo do momento. Exatamente. Por exemplo, eu estou brigando, vamos usar o Lindomar Castilho e a mulher. Eles estão conversando, alterados, os dois, um tom de voz alterado, e ela começa a jogar coisas na cara dele, que ela o traía. Aí, se ele pega o revólver, não é legítima defesa, mas aí ele agiu sob violenta emoção, porque é algo do momento. Agora, esse deslocamento que ele faz, já premeditado, eu vou matar a minha mulher que está trabalhando em cima de um palco para que todo mundo veja o quão macho eu sou. Isso não tem nada de violenta emoção. Exatamente. Então, a gente tem que analisar, parar para pensar as coisas, as expressões, as leis, os dispositivos, com muita calma. Com muita calma. Por quê? Porque senão nós criamos monstros como a legítima defesa da honra. E nós vivemos sem serenidade. A gente não para pensar nas coisas com atenção, com respeito, com cautela, para digerir a informação. A gente olha a mulher, ou tem a feminista queimando o sutiã, ou tem a misógina queimando o próprio peito. Então a gente fica nesse embate de extremos. Exato. Como na verdade a gente tem que ter serenidade para pensar as coisas. E não usar expressões
conforme o senso comum usa. Agora, quando a gente pensa, né, no Lindomar, ele já era um homem bastante famoso, um cantor que, né, atraía multidões, ele era um ícone, né? Inclusive, ele era um homem desejado por outras mulheres, aquela coisa, né? Ele era um ícone do mundo, né, da música pop, aquele momento. Não se tinha muita opção, né? E aí eu vou jogar aqui para a doutora Rosângela, ele joga isso tudo para o alto, né? Essa questão de você ficar cego, né? Porque Exato. ele vai armado, né? Ele não pegou uma arma na rua, hora, tirou né? de um policial e ele já saiu da casa dele ou do local onde ele estava com aquela arma, já tinha ideias ruins na cabeça, não sei se ele estava sobre uso de álcool, né, se ele tinha usado ou não, mas ele vai possuído, né? Sim. E pega ela de costas, né? Quer dizer, ela não teve nem como se defender, né? Nem como se defender. Não teve nem como argumentar, não vamos fazer isso. Olha, o indivíduo que sai armado e vai para um local onde está a mulher lá, que ela estava cantando, ela estava lá no bar ali, com outras pessoas assistindo, tá todo mundo ali. Então não dá para falar que foi sem querer. Né, que de repente ele já foi determinado, acho que isso é muito claro o dolo aí, a intenção, tanto que ele foi armado, arma de fogo é um facilitador maravilhoso, porque você fica à distância e você executa, basta você apertar um gatilho, é a coisa mais fácil do mundo usar uma arma de fogo, né? Ele foi para isso. Eu acho que não tem dúvida com relação. Contanto que se não fosse, ele poderia parar. Ele teve tempo suficiente durante o percurso de onde ele estava até onde ela estava, o momento que ele entra, o momento que ele chega, até sacar o revólver e atirar. Então você veja quanto tempo ele teve para falar, puxa, eu estou fazendo uma besteira, que vai até me atingir. Né? Porque tudo bem, eu não acho que a pena dele foi correspondente ao crime que ele cometeu, mas ele foi condenado. Entendeu? A carreira dele acabou. Porque aí houve realmente, eu me lembro bem disso, eu já era adulta. Ele lançou um álbum, né, dentro do presídio. Lançou, acho que lançou. sim. Nas Paredes da Solidão, algo assim. Mas a coisa, quer dizer, quem pensa em Lindomar Castilho lembra daquelas duas músicas lá, né? Entendeu? Ama Sua Mãe, ou então Você é doida demais. E que ficou muito conhecida porque era o tema de abertura de uma série ótima que era Os Normais. Acho que todo mundo assistiu. Não é? Mesmo que não lembrasse, nem soubesse quem era o Lindomar Castilho, mas conhece a música. Música dele. Em função da série lá, né? Os Normais. Então, ele jogou também por terra. Ele não estava nem... Ele queria exterminar, não aceitava essa liberdade da mulher. Quer dizer, ela se separou, ele engoliu isso, mas não aceitou. E aí, possivelmente, se ela tivesse tendo um relacionamento ainda Piorou. com o parente dele. Aí, né, sujar o nome dele dentro da família, e como ela prefere ficar com meu primo e não ficar comigo. E olha, tem um fator interessante, ele era bem mais velho do que ela. Né? Quando ela foi morta, ela tinha 26 anos. Ele era mais de 10 anos. 40. Ele tinha bem mais. Eu tenho uma dúvida aqui. Ele tinha um revólver, correto? Como era a questão de posse de arma? Ele tinha a posse? Isso também não era um crime? Ele portar uma arma? Não. Naquela ainda época não tinha não? o Estatuto do Desarmamento. Não tinha Estatuto do Desarmamento. Então qualquer pessoa podia ter uma arma, portar uma arma. Como funcionava aquela época, O mas registro, não tinha o Estatuto, não. O registro, você tinha que registrar essa Não arma, era você um poderia outro comprar. crime. Se ela fosse registrada, não tinha problema nenhum. Mas isso também não quer dizer nada, porque Isso a não pessoa seria um que outro tem crime? Você portar uma arma... posse de arma poderia ser se ele não tivesse o registro. Mas aqui o registro, né, não quer dizer porte. E ele não é um artista. Ele não é um facilmente artista, ele então. conseguiria Consegue, um registro. gente. Arma de fogo é a coisa mais simples de conseguir. Não, Até sim, hoje, infelizmente. Não, e ele né? fazia vários shows também pelo interior do Sim, Brasil. poderia então, alegar esse até tipo de segurança, coisa. ele teve, Sim. né, conseguiu Anos arma. 80. Anos 80, isso aí foi no comecinho, né, gente? 81. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa era uma morte anunciada? Se não acontecesse nesse momento, aconteceria mais para frente? Porque você fala muito da determinação de cometer o crime. Sim. Eu acredito que neste caso, diante do resultado, seria. Era uma tragédia anunciada. Em face do resultado. Né? Se não fosse, ele não teria matado a mulher. Poderia ter briga, não chegava a esse ponto. Como chegou, poderia ter sido ali ou poderia ter sido depois. Então,
ele já estava sendo consumido por essa situação, né, de não aceitar e acreditando até, né, que realmente ele estava ali na defesa da honra, né, contanto que eles alegaram. E tem uma foto dele aí, acho que foi no momento em que ele foi preso. Tá todo porque eles sujo de pegaram e sangue. amarraram ele na hora. Porque o rapaz que foi ferido, o Carlos, ele consegue, mesmo ferido, ir para cima dele, desarmá-lo. E aí, junto com o proprietário do local, eles amarram ele lá, ele fica. Dá para ver que ele está devastado, assim, né? A expressão dele, com aquele sangue na roupa, o respingo, tem uma foto interessante. Dá para perceber que ele está... Olha a expressão desse homem, né? O sangue, a forma como ele está vestido. O que você falou, ele lutou, né, com o Carlos. Então Então ele... Ferido, tá, né? tá Mas na a roupa. expressão dele tá ali no rosto, né? O quanto ele está transtornado com aquilo. E a pessoa, ela fica, se torna um comportamento, uma ideia, vira uma obsessão. Então ele não consegue fugir dessa ideia. Aquilo vai tomando conta, o tempo todo ele pensa naquilo e isso leva à compulsão de sair e matar. Entendeu? Porque aquilo é uma ideia obsessiva. Nessas condições, o indivíduo não consegue sair disso. Não é justificativa, hein, do que fez. Porque ele poderia a qualquer momento chamar a razão e falar, olha, não vou fazer isso, vai estragar a minha vida, dela, da criança, etc. Esse crime é importante, eu não estou dizendo, Deus me livre, né, falar que foi um crime bom, mas foi importante para o pensamento jurídico brasileiro. Sim. Porque ele foi cometido por um astro da época. Sim. E ele foi a primeira oportunidade para que as mulheres se insurgissem contra a legítima defesa da honra. Não, isso é maravilhoso, né? Temos que agradecer essas mulheres. Foi muito próximo do Doca Street, porque eu vivi isso, era garota, adolescente, já depois, né, no caso dela, eu tinha lá 20 anos. Na época. Então, Doca Street teve mais repercussão ainda. Foi um negócio que tomou, principalmente porque ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Aquilo não saía da minha cabeça. Eu falei, gente, isso não tem cabimento. Eu tinha lá 16, 17 anos. Teve, na época também, Cláudia Alecim Rodrigues, né? Antes. Teve o caso de uma atriz que foi casada com Daniel Filho. Ela matou... Aí foi ao contrário. Ela matou o novo namorado, o novo marido dela também. Foi tudo muito próximo, né? Uhum. Mas o que pegou aí foi o Dock Street, que foi alguns anos antes. Coisa de 3, 4 anos antes. E na sequência esse. Né? Mas muito se falava. Então, mobilizou bastante. Ele não é um psicopata. Não, Você acha que ele se arrependeu do que ele fez? Eu acredito que sim. Isso é possível. Quando a gente está diante de um crime como esse, não tem características de ser um psicopata, nem de ter, né, de ter uma personalidade psicopata. Não me parece. Isso tem a ver com realmente violência doméstica, aquela coisa cultural. E, claro, um indivíduo que ele tem esses instintos agressivos e violentos mais aflorados. Porque, na verdade, a aculturação acontece para aqueles que, né, não controlam muito bem os seus instintos, como aqueles que controlam. Então, eu estou recebendo a mesma cultura, só que em mim eu não vou sair e matar a minha mulher, eu não vou sair e matar o meu ex-marido. Agora, alguns saem e fazem isso por quê? Porque esse lado instintivo, mais violento, né, mais agressivo, está mais aflorado. E isso é um estupim, é um excelente momento para isso extrapolar. Né? Não acredito, não tem característica nenhuma, e acredito que ele se arrependeu, e até o momento ele deve ter tido outros relacionamentos, é claro. Ele saiu em 96, tem um bom tempo, ele está vivo. A gente até, a produção tentou entrar em contato com ele, ele não respondeu. Mas tem um outro dado, que é o que a gente estava falando, que é esse cadastro único agora de violência doméstica. Eu acho que você falou muito bem, esse crime ele foi muito importante, né? Principalmente, ele foi um marco na questão da violência doméstica. O Dock Street, o Lindomar Castilho. E hoje a gente está aqui em 2021 e foi lançado agora esse cadastro único em relação à violência doméstica. Isso também é muito importante, né? Porque a gente precisa ter números até para que as leis possam, né, serem ajustadas, Exato. né? Exato. As penas, porque não é
possível que a gente ainda continue, né, com esse pensamento de que a mulher é uma coisa e que você pode dispor dela, né? Então, sei lá, então eu vou matar, não quero, eu vou bater, eu vou surrar, eu vou abusar dela, né? Às vezes verbalmente, não precisa, porque o abuso verbal, às vezes ele ainda é pior do que o abuso físico. Né? E antigamente, ainda por conta da inexistência, da indissolubilidade do matrimônio, muitas legítimas defesas da honra foram forjadas para que o homem pudesse viver com outra mulher. Também isso. Também. Mas não é o caso dele. Mas essa tomada de consciência, ela demora. Esse cadastro único é um passo importante. Tomara que ele ajude, de fato, as autoridades com vocação para suas funções a melhorarem o sistema de proteção à mulher que o Brasil tem. Não, tem coisas que são muito positivas. Nós estivemos há pouco tempo lá na Polícia Técnico Científica aqui em São Paulo e eles também estão criando um cadastro único de DNA, né? Isso, então, com isso, estão conseguindo esclarecer crimes que estavam parados, que a gente chama aí de cold cases, né? Então, uma morte, mas aí pegaram aquela pessoa, foi presa, então tem aquele DNA, então que bate com... Então aquele está ligado com aquela morte daquela pessoa. Então vários crimes estão sendo esclarecidos. Mesmo que tardiamente, estão sendo esclarecidos. Isso é importante. E a Polícia Federal começou também, né, agora com esse cadastro único também, genético, de DNA. O grande problema disso hoje é a LGPD. Porque ela cria restrições para esse tipo de coleta de material, mas ela joga para o legislador futuro a responsabilidade pela legislação das regras da coleta de material genético pelo poder público para fins de investigação criminal. E até esse momento, nada foi feito. Então, tudo pode mudar, tudo pode não mudar. Essa insegurança que nos mata. Não, mas quando eu vejo, a gente tem que olhar pelo lado bom. E temos aí uma questão da LGPD, mas tem um lado bom. Porque quando você começa a esclarecer crimes que estavam aí parados... Não, isso é maravilhoso. Entendeu? Você alivia famílias. Exatamente. Talvez a gente descubra aí, né, que o Brasil não tem serial killers. Não sabemos, porque ali, de repente, olha aqui... Ele andou, saiu de São Paulo, foi parar em Minas, depois foi parar no Pará, sei lá onde, foi para o Rio Grande do Sul. É muito importante isso. Isso é um trabalho importantíssimo. Isso é urgente. E a gente tem que observar o que está acontecendo no exterior, gente. Que isso é extremamente importante. Vamos pegar os Estados Unidos, que é próximo. Né? Não vou nem falar de Europa, os Estados Unidos, como o negócio funciona. O indivíduo é pego dirigindo, bebendo, ou se envolve num acidente de trânsito, o material já é coletado. Por quê? Por que acontece? Porque nós sabemos que tem uma progressão dentro, né, desse universo da criminalidade. Tem uma progressão. O indivíduo é até serial killer, vamos pegar um extremo, ele começa o quê? É um furto, é uma agressão, é dirigir bêbado, é colidir. É o tolerância zero, né? Exatamente. Então tá ali. Mas aqui no Brasil ainda se discute muito isso. É a mesma coisa do criminal profile ainda, que a coisa emperra, principalmente no Conselho Federal de Psicologia, porque acha que isso pode ser, porque a gente precisa de um banco de dados. Eu morava... Até de comportamento. Eu morava nos Estados Unidos na época da questão do tolerância zero, e eles pegaram grandes criminosos furtando água em lojas de conveniência e pulando a catraca do metrô, porque para um delinquente, não tem lei para nada, então ele vai matar, ele pula a catraca do metrô, ele rouba uma garrafinha de água numa loja de conveniência e foram sendo presos. Isso foi maravilhoso, né? Você foi limpando, principalmente aquela região ali de Nova York. Exato. Então nós precisamos nos espelhar nesse tipo de sucesso. Agora, aqui se discute muito ainda. Até a questão de você formar um banco de dados, né? Então, é complicado. A gente ainda precisa
Bom, gente, hoje conversamos aqui, né, com a doutora Rosângela, com o professor Tiago Pavinato, sobre esse caso aí, o crime, né, que o Lindomar Castilho cometeu contra a sua ex-mulher. Um crime muito triste, né, mais um crime de violência doméstica, mas a gente fez aí um paralelo bem interessante da época de 1980 até 2021. Coisas boas aconteceram, outras precisamos ainda melhorar, mas acho que a gente tem aí um bom caminho. Queria agradecer aos dois, deixar um abraço para vocês e esperamos vocês na próxima semana.